Vamos lá então, Colossenses. Nós começamos semana passada, né? O texto de Colossenses, nós somos até o capítulo 13 e 14. Então hoje a gente inicia aí a partir do capítulo 15. Mas eu quero só ler novamente, então, a partir do versículo 13 para a gente dar continuidade aqui na leitura. Então, Colossenses 1,13. Colossenses 1,13. Eu super indico, viu, gente, para que vocês tenham um tempinho aí, se vocês puderem, e tentem acompanhar as aulas nos vídeos da de quinta-feira, né, da aula de quinta. Tem sido um assunto totalmente diferente do nosso aqui, do que a gente já tem ministrado até aqui, porque no nosso curso a gente já fez Atos dos Apóstolos, né, foi o primeiro online, porque o outro era presencial, né? Então o primeiro que a gente começou foi Atos dos Apóstolos. Depois a gente passou para escatologia, não foi isso? Acho que foi isso. Atos, escatologia. E agora a gente começou as cartas de Paulo, né? Eu acho que foram esses 3 cursos, ou teve mais algum, vocês lembram? Eu acho que não, acho que foi isso. Teve Daniel, não, mas dentro da escatologia. Dentro de escatologia, né? Esses livros aí estavam... Estava dentro. Então a gente fez Atos dos Apóstolos, depois a gente fez um estudo dentro da escatologia, que aí entrou Daniel, Mateus, Apocalipse, né? Alguns textos de Zacarias, então a gente fez essa parte. E agora nós estamos dentro das cartas de Paulo, que aí a gente já fez 5 ou 6 cartas, né? Que eu não vou saber citar todas elas na sequência aqui, mas a gente já fez acho que 5 ou 6 cartas. Então, lá na quinta-feira, que a gente começou no presencial, mas que está sendo gravado de forma bem, bem caseira, vocês sabem disso, né? Infelizmente, eu não tenho essa máquina, né, que é profissional, eu não tenho ninguém ali que realmente entenda dessa parte para estar gravando de forma mais profissional para a gente, mas a gente vai fazer com aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Então, é com o meu celular mesmo, né? É ali num suportezinho que eu coloquei e tá sendo gravado. Eu sei que a voz às vezes não fica muito boa, a imagem também não é lá grandes coisas, mas o que mais importa é o conteúdo, né? Que é a própria palavra de Deus. Então, a palavra sendo ministrada, tá tudo certo. E a gente começou então pelos livros do Antigo Testamento. E a gente começou por Gênesis, né? Então, eu queria muito que vocês tentassem acompanhar de alguma maneira. Os vídeos têm 1h30, igual aqui, mas pode ser pausado e assistido aos poucos, né? Então, se vocês puderem acompanhar lá, acompanhem sim, vão assistindo durante a semana, um pouquinho cada dia, porque vale a pena, né? Já que vocês não podem estar participando presencial, o vídeo já ajuda, né? Pra gente ir entendendo a palavra, pra gente aqui na nossa aula online não precisar entrar num estudo novamente, por exemplo, em Gênesis, sendo que já tem lá. Então, para eu não ter que voltar alguma matéria, eu não ter que falar sobre algum assunto que já está sendo falado. Então, o pessoal de lá também tem essa possibilidade de assistir os vídeos que vocês estão tendo aula, porque está tudo lá no canal, né? E vice-versa. Então, que a gente possa aproveitar a tecnologia a nosso favor para aproveitar as aulas que já estão sendo dadas, para a gente ir depois entrando em outros temas, né? A ideia é, a hora que a gente acabar as cartas de Paulo aqui, o online, se a galera quiser continuar com as aulas online, a gente escolher algum tema para dar continuidade aqui às sextas-feiras, tá? Então, esse é a dica aí do dia, né? O jabá, como diz o povo por aí, né? Tô fazendo meu jabá aí. Vão lá no canal e assistam lá os vídeos das quintas-feiras, que assim que eu termino a aula, eu já baixo lá no YouTube e já vai ficar disponível. Então, toda quinta-feira à noite tem vídeo novo lá a respeito do Conhecendo o Antigo Testamento, tá? Essa turma de quinta vai, se a galera for até o final, de Gênesis a Cantares, que nós vamos nesse primeiro momento, tá? Então, esse primeiro livrinho que eu... Oi, perdão? Escreve, curte e compartilha. Como é que é? Se inscreve? Se inscreve, curte e compartilha. Opa, aí é bom. Se a galera fizesse, era melhor ainda, né? Apesar de que, gente, eu posso compartilhar algo com vocês aqui.
eu vejo lá as visualizações dos vídeos, né? E tem hora que eu fico até assustada, porque eu falo assim, cara, se na aula tá tendo lá 8, 10 pessoas, né? E na visualização eu tenho 40, tem um vídeo lá que já tá com 200 e pouco. Aí eu falo assim, quem é essa galera que tá assistindo a aula? A ICP não é, né? Então assim, a galera quase não assiste. Então a gente tem um público totalmente fora, né, da nossa igreja, que está se aproveitando, graças a Deus, dos cursos e está assistindo. Então, nada melhor do que a gente da casa também assistir, aproveitar e ainda, tipo assim, falar para os irmãos, né, que vocês sejam a boca de Deus, dizendo assim, irmão, você já está participando do curso? Você está vindo de quinta-feira no presencial? Ou vocês sabem que não está aqui online também na sexta? Irmão, participa com a gente. Tem sido tão bom, tem sido tão edificante. Eu tenho crescido. Façam, deem testemunho da vida de vocês. Porque assim, se vocês têm sido abençoados, se vocês têm sido transformados através da palavra de Deus com os estudos, que a gente possa desejar que os nossos irmãos também sejam transformados, né? Então, que seja realmente algo passado. Se a pessoa não quiser, ok, a gente não pode fazer nada. Cada um realmente sabe, né, o desejo do coração. Mas se a gente puder dar testemunho e incentivar, às vezes só tá faltando isso para a pessoa realmente participar, né? Então, vale bem a pena. Então, a gente tá com esse aqui, ó. Pastor Marcos e a Soninha lembra, né, que a gente chegou a começar na Escola Bíblica de Domingo. É o mesmo livrinho. Então, tá lá. A gente começou novamente com ele. Ele é bem resumido. E aí eu só tô aproveitando o tema, né? E os textos e a temática para dar aula de quinta-feira. Mas vocês sabem que eu nunca vou pelo livrinho, né? Minha aula é totalmente extra livrinho. Minha aula é Bíblia. Eu gosto de pegar a Bíblia, abrir a Bíblia e ler a Bíblia, né? Então, eu não sou muito chegada em apostilas. Mas eu tô seguindo ali para ter uma temática, tá bom? Então, vamos lá, gente? Bora. Acho que chegou todo mundo que tinha que chegar. Vamos lá. Colossenses 1,13. Então, ele diz assim... pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. E por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora, me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar a vocês plenamente a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos advertindo e ensinando
a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso, eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Então, Paulo está falando com os irmãos, né, na região de Colossos, e que ele, nós vamos ver mais para o final, Paulo ele não tem uma pregação ativa, né, em Colossos. Quem provavelmente ganhou essa galera para Jesus, esse povo ali, essa igreja, foi o irmão Epáfras, que ele cita na carta de Filemon. Então eu fui dar uma olhadinha, né, nos estudos aqui, e a gente vai perceber, ele vai falar um pouco isso mais pro final, que quem forma, quem está cuidando, quem está discipulando, quem está ganhando vidas para Jesus ali na cidade de Colossos e na redondeza é o ministro Epáfras, né? É aquele que está ali cooperando com Paulo no crescimento do evangelho. Então a gente vai ver que Paulo ele está escrevendo essa carta aos irmãos em Colossos como uma advertência, mas ao mesmo tempo como uma carta de alegria, né? A respeito da fé que eles têm. Nós vimos semana passada a carta a Filemon, e essa carta a Filemon, ela está muito ligada a Colossenses, né? Então, quando a gente lê Filemon, a gente precisa lembrar de Colossenses, e quando a gente lê Colossenses, a gente precisa pensar em Filemon, porque eles estão lá na cidade de Colossos, todos eles estão ali servindo ao Senhor, ganhando vidas para o Senhor. Então, esse é o contexto da igreja de Colossos, né? Dos irmãos que estão ali na cidade de Colossos. E por isso essa carta, então, vai para essa igreja que está em Colossos. Paulo, então, não foi até Colossos nesse momento ou antes disso e ganhou essas vidas para o Senhor. Talvez em suas viagens ele até passou, mas boa parte do trabalho que está sendo feito ali em Colossos tem a ver com os irmãos que estão ali naquela cidade, nas suas redondezas, pregando o evangelho e que foram sim ministrados por Paulo, por Pedro e talvez por outros apóstolos também, ok? E Paulo fala algumas coisas que só na carta de Colossos a gente vai encontrar. Existem alguns versículos, alguns textos que eles são tão isolados dentro das cartas de Paulo que se a gente não lê aquela carta, a gente nunca vai ver aquele versículo, né? Porque em outras cartas ele não cita o mesmo texto, o mesmo conteúdo. Então, por isso que é bom a gente estar sempre dando uma relida, né? Nos textos das cartas de Paulo. Ou pelo menos uma vez por ano, né? Com a leitura bíblica, ou meditar nas cartas de Paulo isoladamente. Isso é sempre bom, porque a gente vai extraindo textos que, por exemplo, se eu meditei em Gálatas, tem textos lá em Gálatas que eu não vou achar em Colossenses, e tem textos que tem em Colossenses que eu não vou achar em Gálatas, e também nas outras cartas. Então, a gente precisa ler essas cartas para que a gente possa ver quais foram os conselhos, quais foram as ministrações, o que Paulo teve ali falando com aqueles irmãos e que serve com certeza para todos nós sempre, né? Então essa carta é para a igreja de Cristo, não para uma igreja só na cidade de Colossos, mas em geral. E esse versículo 13, na minha opinião, o 13 e o 14, é um dos versículos, principalmente o 13, é um versículo que fala muito comigo, já não é de hoje, tem anos que esse versículo, ele salta toda vez que eu vou meditar na carta aos Colossenses, ele é o versículo que talvez mais fala comigo, e que cresce o meu entendimento a respeito de salvação, a respeito de redenção, a respeito do que Cristo fez por nós. Por isso que eu voltei nesse versículo hoje. Então, ele fala assim: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Então, todas as vezes, irmãos, grifa isso, circula esse texto, deixa ele gravado na tábua do teu coração de verdade, porque todas as vezes que você for perguntado, ou todas as vezes que você precisar falar sobre salvação, e não salvação eterna, não a salvação da volta de Cristo, não a salvação para a eternidade, mas quando você precisar falar sobre salvação no sentido de eu sou escravo do pecado, né? Eu ainda estou escravo do pecado, e o que Deus fez comigo, ou o que Jesus fez na cruz, o
que eu posso dizer quando alguém me pergunta sobre salvação? O que é ser salvo? Como acontece a salvação, né? Então esse é o versículo talvez mais completo ou mais profundo sobre o quesito salvação, isso na minha opinião. Ainda que eu tenha João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, tal. Esse versículo ele é poderoso, né, de João. Mas quando eu leio Colossenses 3:13 e 14, eu entendo o que foi que aconteceu na cruz. E por isso que ele vai continuar depois, a partir do capítulo do versículo 15, falando sobre Cristo. Então ele vai falar que ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Gente, é exato. Eu falei semana passada, só vou repetir. É exatamente isso que acontece quando alguém recebe a palavra, ele é confrontado a respeito do seu pecado e ele entende o quão pecador ele é e ele decide então se arrepender, né, se entregar ao Senhor Jesus. É exatamente isso que acontece com cada pessoa que é salva, que é encontrada pelo Espírito Santo, que é convencida do seu pecado. Elisângela, o que acontece? O que Cristo fez na cruz há 2000 anos atrás, mas que serve somente para aqueles que então entendem isso. O que acontece então? Ele nos resgata, ele vai lá e nos tira e nos transporta. Eu falo teletransporte para a gente entender que é algo tão rápido, tão instantâneo, que às vezes a gente nem consegue compreender essa tão grande salvação que acontece. Deus pega o pecador do reino das trevas, ele está sob o domínio de um rei, de um soberano, de alguém que está sobre ele, escravizando ele. Então ele pega e nos transporta para o reino do seu Filho amado. Então ele pega automaticamente aquela pessoa do domínio do diabo, do reino das trevas, e ele transporta para o seu domínio agora, né, para o seu reino, e é ele quem governa agora sobre aquela pessoa. Então a salvação, gente, ela é instantânea, ok? Como que uma pessoa é salva, gente? Instantaneamente. Ele nos tira, nos resgata. É igual uma pessoa que está sequestrada, ele nos resgata do reino das trevas e nos transporta para o reino do seu Filho amado. Jesus vai lá, exatamente onde aquela pessoa está, né, aprisionada no reino das trevas, e ele transporta essa pessoa. É instantâneo, é automático. Então, como é que eu sou salvo? Eu sou salvo automaticamente, resgatado pelo próprio Jesus do reino das trevas, e eu me torno agora um súdito, eu me torno alguém governado por Cristo, pelo seu reino, pelo reino de Deus. Eu agora faço parte do reino do Filho de Deus. Então, participar do reino de Deus tem a ver com essa salvação, com essa redenção que acontece. Você só pode, então, ser filho de Deus a partir do momento que você, então, é transportado. Você já não é mais governado pelo reino das trevas, mas agora você passa a ser governado pelo reino do seu Filho amado, em quem nós temos a redenção. Então ele nos comprou, né? Ele tem todo o poder para nos resgatar, porque ele pagou o preço do nosso pecado. Ele pagou a nossa dívida. Então o poder das trevas não tem domínio para nos segurar, não tem como, né, nos segurar, porque ele pagou a dívida que estava sobre nós. No momento em que eu aceito Cristo, então. Percebem a profundidade desse texto? Do quanto isso é poderoso, do quanto isso é profundo. Então, quando uma pessoa diz assim, eu tenho dúvidas sobre a minha salvação, muito provavelmente ela não entendeu o que é ser salvo. E se ela realmente não entendeu, ela precisa ser, então, ensinada sobre salvação, para que ela possa, então, entender que ela não faz parte mais do domínio das trevas, do reino das trevas, mas agora ela faz parte do reino do Filho, do Senhor Jesus, né? Então, o entendimento de salvação é esse. E qual é essa salvação, gente? Então, esse texto de Colossenses, ele está falando sobre a salvação inicial. A gente precisa entender essas coisas.
Quando eu falei bastante sobre graça, a gente falou bastante sobre esse assunto. Mas eu preciso que vira e mexe, você mesmo precisa lembrar, né, trazer à tua memória esses textos e dizer, existe uma salvação inicial, que é essa, que é o momento que eu aceito Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Depois que eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, inicia um processo de santificação, que tem a ver com a graça, com essa capacitação que vem do Espírito Santo sobre a nossa vida todos os dias, para nos tornar santos, para nos santificar em Cristo Jesus, para ir transformando a nossa mente que está totalmente cauterizada com o mundo, com o governo das trevas, com os ensinos do meu antigo senhor, que é o diabo, né? Que é Satanás. Então, eu agora preciso entrar nessa escola do Espírito, eu preciso entrar nesse processo de santificação, e só então, no final, com a volta de Jesus, é que eu tenho a salvação eterna. Então, entre o início, que é esse resgate aqui para a redenção, e o final, que é a salvação eterna para a vida eterna, existe um processo acontecendo, que é a santificação. Então muitas pessoas às vezes se confundem se é salvo ou se não é salvo, porque não sabe de qual das duas salvação que está falando. Então quando você for falar com alguém sobre salvação, ou que alguém te perguntar sobre salvação, a primeira pergunta que você precisa falar para a pessoa, ou precisa fazer, ou precisa saber, é de qual salvação essa pessoa está falando. Meu irmão, minha irmã, minha querida, meu amado, não sei quem, né, está falando ali com você, eu não tenho certeza sobre a minha salvação, a pessoa pode dizer para você, né? Ou como é que eu faço para ser salvo? Então, assim, o que você está querendo perguntar? Você está perguntando sobre a salvação eterna, eternidade, volta de Jesus, ou você está falando sobre a salvação inicial, que é o momento que eu entendo que eu sou pecador e que eu preciso do sangue de Jesus sobre a minha vida? Então, qual é? Se é a salvação inicial, ela precisa entender que é isso que aconteceu com ela. A palavra vem, nos confronta, nos traz o entendimento de que nós somos pecadores, de que eu tenho uma dívida impagável, mas Jesus pagou essa dívida por mim e eu agora sou dele e ele é meu, ok? E que eu então fui transportado do reino das trevas para o reino do seu Filho amado. Agora eu sou de um outro reino e a partir do momento que eu sou do reino de Deus, eu preciso me comportar como um filho de Deus no meu dia a dia, buscando essa santificação que o Espírito Santo vai me capacitar a ter. Então, quem nos capacita, quem nos ajuda, quem nos possibilita a santificação é o Espírito Santo através das disciplinas espirituais. Então, nós vamos sendo santificados no nosso dia a dia até que Jesus volte e eu seja encontrado, então, fiel, como Apocalipse vai dizer, né? Aquele que for encontrado fiel, que for encontrado debaixo de santidade, como uma virgem prudente, então sim, ele vai ser salvo para a eternidade. Então, entendem a diferença, né? E a gente precisa identificar isso. Então, o texto de Colossenses 13 está falando sobre salvação inicial. Paulo está nos dizendo o que acontece quando alguém é salvo pela palavra de Deus, salvo por Jesus. Essa salvação inicial que ele está falando. Ele não está falando sobre salvação eterna. Ele está falando do momento em que nós somos transportados do reino das trevas para o reino do seu Filho Jesus. Ok? Então é disso que Paulo está falando. E aí Paulo, ele vai continuar então listando agora para nós quem é esse Senhor que está sobre a nossa vida. Quem é esse Cristo? Esse texto aqui, do versículo 15 ao versículo 20, mais ou menos, é como se fosse a visão de João, a visão de Ezequiel, a visão de Isaías sobre o próprio trono de Deus. Entende? Ele está está descrevendo para nós quem é Cristo, quem é o Senhor Jesus. Então, quanto mais eu leio esses textos e quanto mais eu busco entendimento sobre eles, eu vou tendo então também a revelação de quem Jesus é.
quando eu vejo Isaías falando sobre o trono, quando eu vejo Daniel falando sobre o trono de Deus, quando eu vejo João em Apocalipse capítulo 1 falando sobre o que ele está vendo nas regiões celestiais, quando eu leio esse texto agora de Colossenses, é isso que eu preciso meditar, é nisso que eu preciso estar focado para ir entendendo quem é Cristo, quem é Jesus. Será que eu sei quem é o meu Senhor? Será que eu sei qual é o papel dentro da Trindade do Senhor Jesus? Então nós precisamos ter essa revelação de Jesus. E Paulo vai falar um pouquinho aqui pra gente a partir do capítulo 15. Então ele diz assim: ele é a imagem do Deus invisível. Então, se a gente pudesse dizer quem é Jesus, a primeira coisa talvez que a gente poderia dizer, baseado nesse texto, em João capítulo 1, versículo 1, e em tantos outros textos que vai falar sobre essa questão de Jesus encarnado, ele é a imagem do Deus invisível. Então, se vocês forem lá na aula de quinta-feira que eu dei ontem, que a gente vem falando, quando Deus fala, quem já assistiu vai saber o que eu estou falando, e quem não assistiu vai lá e dá uma olhada que vocês vão ver que poderoso isso. Quando Deus diz em Gênesis 1, 26, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, ele está falando sobre algo que ele é, ok? Deus, a Trindade, na verdade, está falando sobre aquilo que ele é. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E aqui Paulo está dizendo, ele é a imagem do Deus invisível. Então, quem é Jesus, gente? É a imagem, é o Deus encarnado, é a imagem visível de Deus. Então, você quer ver Deus? Se alguém disser assim para você, como é que eu vejo Deus? Aí você vai falar assim, você precisa ver Jesus. Ok, a resposta está dada. Mas e agora? Continua. E como é que eu vejo, então, Jesus? Aí você continua. O que a palavra de Deus diz, que eu acabei de falar em Gênesis 1, 26? Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, quando eu quero ver Jesus, quem que eu tenho que olhar, gente? A mim mesma. A nós. Tá, mas... a nós não, Débora, vamos melhorar isso. É isso, mas olha só. Eu não posso falar que sou eu mesmo, porque hoje a gente fala isso, Débora, por causa do espelho, certo? Mas pensa numa época em que não existia espelho. Como é que eu vejo Deus? Olhando para o meu irmão. Olhando para o meu irmão, ok? Então, se Jesus é o Deus encarnado, se Jesus é o Deus visível, então, se ele diz que eu sou a imagem e a semelhança dele, quando eu quero ver Deus, quem é que eu preciso olhar, gente? Eu preciso olhar para o meu irmão. O próximo. Eu preciso olhar para o meu próximo. Então, assim, já tem algum tempo, alguns irmãos têm me visto, às vezes, falar isso na igreja. Deve ter mais ou menos um ano, sei lá, um ano e meio, alguma coisa assim, que esse texto me impactou tanto, mas me impactou tanto quando eu tive esse entendimento. Quando eu olho para o meu irmão, eu tenho que ver Deus, ok? Se eu não consigo olhar para o meu irmão e então, através disso, amá-lo, como a palavra de Deus diz que nós devemos amar uns aos outros, é disso que a Bíblia está falando. Por quê? Porque se Jesus é o Deus encarnado, é o Deus, a imagem do Deus invisível, e ele foi, então, a base, por isso que eu quero que vocês vão lá assistir a aula. Jesus, gente, foi a forma que Deus usou para criar Adão. Jesus foi a forma para Deus criar a imagem do ser humano que ele queria ter relacionamento. Então você é igualzinho Jesus, ok? Nós somos essa imagem do Deus visível. Jesus é exatamente como nós somos. Então, quando nós olhamos para o nosso irmão, nós temos Deus diante de nós. Olha que loucura isso, gente. Olha que tremendo isso. Se eu não consigo amar o meu irmão, que é Deus visível, como é que eu vou conseguir amar a Deus que é invisível? Pensa nisso. Isso é loucura na cabeça de muitos. Isso é loucura para quem não conhece a palavra de Deus. E vou dizer mais, é por isso que
a igreja, ela não consegue ser tão triunfante como deveria ser, porque nós não conseguimos seguir nem o primeiro mandamento. Nós não conseguimos seguir nem o mandamento que Jesus nos deixou. Quando ele resume todos os mandamentos em um, ele está dizendo o que nós precisamos fazer para ser filhos de Deus, para sermos igualzinho a ele. Ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas. Mas como que é isso? Quando eu amo o meu próximo como a mim mesmo. Então, se cada ser humano, gente, se cada ser humano olhasse para o seu próximo, justamente amando e adorando a Deus, nós teríamos uma terra restaurada, nós teríamos uma igreja triunfante, nós teríamos o evangelho sendo pregado através do nosso olhar, através da palavra que eu libero para o meu irmão como vida, através do meu toque, através do meu abraço de amor, através da minha vida, e não através de uma igreja de 4 paredes, ok? Não, através do ser humano. Eu sou a igreja, eu sou o corpo de Cristo, eu sou a imagem do Deus invisível, porque se eu fui feito a imagem e semelhança do meu Deus, e se a palavra está dizendo que ele é a imagem do Deus invisível, então tá tudo completo. Eu já sei quem eu sou. Eu sou exatamente como Cristo é. E se eu sou exatamente como Cristo é e sou filho de Deus, então eu sou a imagem do meu Deus. Ok? Olha que perfeição. Eu falo que quando a gente entender a nossa identidade, a gente geralmente vai atuar, né, nessa terra de forma muito diferente. Nós precisamos meditar nisso, irmãos. A nossa mente precisa ser transformada nisso. Eu preciso olhar para o meu próximo e dizer assim: você é a imagem do Deus visível. Você é igualzinho a Jesus. Por isso que eu te amo, meu irmão. Por isso que eu não vou por isso que eu não vou fazer nada contra a tua vida. Porque eu amo a Deus acima de todas as coisas. E eu tô olhando para você que é igualzinho a Ele. Vamos continuar? Outra coisa que está aqui, já nesse primeiro versículo, é o primogênito sobre toda a criação. Gente, quem sabe me dizer o que é a palavra primogênito? Abram aí. Primeiro. E o que significa unigênito? Significa o quê? O que significa primogênito? Você falou que é primeiro, né? E o que significa unigênito? Unigênito? É. Único. Único, exatamente. Então, herdeiro. Unigênito, a palavra unigênito, pastor, não quer dizer herdeiro. Nós somos, ele é herdeiro de Deus, né? E nós somos co-herdeiros com Cristo. Mas o significado da palavra unigênito vem da palavra único, assim como primogênito vem de primeiro. Tá bom, nós temos o significado. Isso, nós temos o significado. Agora vamos tentar trazer para a palavra. Então, quando a palavra de Deus diz para nós que Jesus, ele é a imagem do Deus invisível e o primogênito sobre todas as coisas, o que esse primogênito sobre todas as coisas quer dizer? Ele é o primeiro, único, exclusivo, não há outro igual. Sobre todas as coisas. Ô, Glória! Na verdade, vamos no primogênito primeiro, Rê. Você já meio que deu o total. Não. O primogênito, então, fala de primeiro. Ele é o primeiro sobre toda a criação. Então, quer dizer que Jesus, ele foi a primeira coisa a ser criada, certo? Ou existir, né? Na verdade, porque o texto vai dizer que ele não foi criado, perdão. Me perdoe a minha teologia aqui, não. Ele foi a primeira coisa de toda a criação. Tudo que foi criado, ele é o primeiro antes de tudo isso, ok? De toda a criação, Jesus foi o primeiro a existir. Então, a palavra de Deus diz que ele é esse primogênito de toda a criação. Ele é o primeiro a existir. Ele existe antes de todas as coisas.
Mas agora eu quero então que vocês já escrevam aí para vocês nunca mais esquecerem. Jesus então é o primeiro de toda a criação. E quando o Pai diz que ele é o unigênito do Pai, lá em João principalmente tem esse texto, né? Que ele é o unigênito. Vamos pegar João aqui só para vocês verem o texto. Acho que é João 1, né? Logo no finalzinho. Vão lá comigo, vamos achar o unigênito aqui. Tem outros textos, mas esse aqui é o principal, né? João 1. Deixa eu ver aqui. Quem achar o unigênito aí primeiro, já me fala. Eu não separei o texto e eu não tô querendo abrir o Google. Deixa eu achar aqui. 12, contudo, recebendo direitos os quais nasceram da sua descendência. Aqui, ó, versículo 14. 1,14, gente. 1,14. João, Evangelho de João 1,14. Diz assim, ó. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, o que é o unigênito, gente? Nós já vimos aí, de forma bem resumida, único, né? Único. Mas, se a criação, se nós todos somos também filhos de Deus, por que João, inspirado pelo Espírito Santo, ele ia dizer que Jesus, ele é o unigênito vindo do Pai? No sentido natural, né, a gente vai aí para a palavra único. Mas quando você vai um pouquinho mais a fundo, que você cava o significado de unigênito, é o único que é daquele jeito. O único que é exatamente como Deus quer que seja. Então, quando Deus fala que ele é o unigênito do Pai, quando a palavra vai usar para Jesus unigênito, é porque ele é o único que tem a imagem e semelhança de Deus na sua plenitude. Então, Jesus, ele é exatamente o que Deus desejou para toda a humanidade. Então, quando Cristo, ele é o primeiro a ser criado, o primeiro a ser existente, né? O Filho de Deus, o perfeito, e é dele que nós fomos gerados, que Adão foi formado. Então Deus estava querendo, desejando que a partir de Adão todos os seres humanos fossem também iguais a Jesus, certo? Entendido até aqui? Certo? Conseguiram entender até aqui? E a partir da queda, o ser humano então passa a não ser mais igual a Jesus. E todos os seres humanos, até Jesus, também não conseguiram, né, essa plenitude de santidade, de ser um homem ou uma mulher sem pecado. Então nós não tínhamos condições, por causa do pecado, de ser a imagem e semelhança de Deus, como Deus gostaria que fosse. Então, com a queda, há essa quebra de uma linhagem de filhos, que justamente Jesus teria sido o primogênito de muitos filhos de Deus, ok? O primeiro, por isso fala de primogênito. Ele é o primeiro desde a criação. Jesus, ele é o primeiro realmente antes de todas as coisas. Mas Deus queria que ele fosse só o primogênito. Mas infelizmente, por causa do pecado, ele se tornou então o unigênito do Pai. O único que era o que Deus queria que nós todos fôssemos. Então o único sem pecado como homem era Jesus. Entendido essas duas palavras? Durante algum tempo eu tive dúvidas sobre isso, porque essa distinção de primogênito e unigênito, mas quando você busca então o significado das palavras, você acha facilmente isso. E geralmente as pessoas não nos explicam, leem esses textos com primogênito e unigênito, mas não nos explicam por que ele é primogênito, mas por que ele também é o unigênito, ok? Primeiro, primogênito porque ele é o primeiro em toda a criação, ok? Ele existe de eternidade a eternidade.
junto com o Pai, mas unigênito porque ele era o único que foi realmente um ser humano sem pecado. O único que foi realmente como Deus desejou que toda a humanidade fosse sem o pecado. Então, Adão e Eva tinham condições de ser os segundos, terceiros, quartos e assim sucessivamente, criados à imagem de Deus. Mas eles já falharam no início de todas as coisas com o pecado, com a quebra, né, com a desobediência. Então, Jesus, encarnado, ele se torna o unigênito do Pai. O único que realmente era exatamente como Deus desejou para todo ser humano. Jesus foi exatamente como o Pai deseja que eu e você sejamos, sem pecado, ok? Então, ele é o primogênito sobre toda a criação. E aí ele continua dizendo exatamente o que a gente está falando aqui. Pois nele quem? Jesus, né? Foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Por ele, porque na verdade ele é o... vocês estão com a página aberta de João? João complementa esse texto para nós, né? Quando João fala 1:1, ele diz: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus, ok? Ele estava com Deus no princípio. Então, quando tudo estava sendo criado, isso é tudo, tá, gente? Tudo é tudo. Todas as coisas é todas as coisas. Tem um ministro aí da palavra que fala assim, gente, sabe qual é o original da palavra tudo? É tudo. Sabe qual é o original da palavra todas? É todas, né? Então, assim, quando a palavra de Deus diz que tudo foi criado por ele, todas as coisas foram criadas por ele, para ele, por ele, é tudo, gente. Não há nada que não tenha sido criado pelo próprio Deus e automaticamente pelo primogênito. Se ele é as primeiras coisas existentes, então Jesus já estava. João diz, né? No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Então Jesus, ele já é desde o princípio, ok? Porque ele estava, ele era, ele é a palavra. Então cada vez que Deus, né, que o próprio Cristo na verdade, porque eles são um só, cada vez que ele liberava a palavra e disse Deus, ele estava liberando o próprio Jesus, ok? Então Jesus estava criando todas as coisas através dele mesmo, que é a sua palavra, que é essa voz sendo liberada sobre toda a terra, sobre todo o ambiente ali. Então, por ele, porque é pela palavra, né, que ele está gerando todas as coisas, através da sua voz, através desse logos, né, que a palavra fala, que significa. Então, a partir da palavra de Deus, quando Deus libera uma palavra, ele cria as coisas. Deus gera a vida através da sua palavra. Por isso que nós temos que usar muito bem a nossa boca, a nossa palavra. E para ele, Deus estava criando, gente, tudo que ele criou para o seu deleite, para o seu próprio benefício. Ter o ser humano como alguém com a mesma inteligência, a mesma imagem que Deus, daria condições de Deus ter um relacionamento com esse ser criado. Deus não consegue se relacionar com a sua natureza na plenitude. Por quê? Porque ele deseja ter comunicação. Deus, desde o início, fala com o ser humano, ok? Ali no jardim, quando ele cria Adão, quando ele cria Eva, depois mesmo do pecado, Deus continua desejando se relacionar com a sua humanidade. Com a criação, a natureza, os animais, as estrelas e tudo que existe, Deus se deleita, Deus vê beleza naquilo que ele criou porque ele é perfeito. Então ele se agrada de tudo que ele fez, a palavra de Deus diz, né? Lá em Gênesis 1. Deus fica feliz, ele se agrada, ele diz é bom aquilo que eu criei porque é bom e é perfeito. Mas com o ser humano ele diz isso é aquilo que eu mais desejei criar, talvez, falando aqui com as minhas palavras. Por quê? Por causa do relacionamento. Então Deus criou todas as coisas por ele, com a sua voz, com a sua palavra ele cria,
e para ele. Ele queria se deleitar com isso. Ele cria para ter relacionamento com ele. Ele cria para se deleitar com a beleza da criação. Ele cria para estar no meio da sua criação, para habitar junto, para ter comunhão, para ter essa intimidade. É tão profundo, gente, tudo isso. Um pai, né, um Deus que cria um lugar, a terra, né, para colocar seres humanos, para dizer, eu desejo estar junto com eles. Deus está nessa busca, desde a queda. Eu falo que a Bíblia é um negócio tão lindo, no sentido de uma história que Deus está contando. Deus está de forma frenética, eu uso esse termo para mim toda vez. Desde que Adão e Eva pecaram, Deus está freneticamente buscando novamente essa reconciliação. Por quê? Porque ele deseja tanto ter comunhão comigo, ele deseja tanto me ter perto dele, ele deseja tanto ter relacionamento com a sua criação, com o ser humano, né? Que ele não desiste de nós em momento nenhum. Até a volta de Jesus, Deus continua buscando cada ser humano criado por ele para estar nesse relacionamento com ele. Isso é maravilhoso, poderoso demais. Versículo 17. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Gente, ele é o gerador de tudo. Sabe assim? Ele antes de qualquer coisa existir, Deus já é Deus. É tão sobrenatural isso para nós, com a nossa mente natural pensar isso, mas é algo que ninguém formou Deus, ninguém criou Deus, ninguém gerou Deus, ninguém fez Deus nascer. Não, ele existe de eternidade a eternidade, ok? É muito, muito grandioso, né? 18, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Isso aqui gente, entender isso é olhar para Cristo e ao mesmo tempo olhar para mim e para você. Lembra que nós começamos? Ele é a imagem do Deus invisível. E aí ele decidiu, então agora, através da sua morte e ressurreição, dizer dentro da palavra que ele é a cabeça e a igreja é o seu corpo. Por quê, gente? Porque Deus está se manifestando através de quem, gente? A cabeça abraça, a cabeça pega, a cabeça anda, a cabeça, sei lá, faz alguns gestos. Não, a cabeça ela só é o motor, né? Vai desligar, já vou desligar aqui, gente. A cabeça é o motor, é a inteligência de todo o restante do corpo. Aqui está a central nervosa do nosso corpo, né? Todo o nosso corpo é controlado pela cabeça, mas as atitudes, as nossas ações, elas são através do corpo. Vamos fechar? E eu volto falando. Eu ia falar só exatamente isso, é que é na cabeça que todo o corpo se movimenta, porque é ela que dá o comando. O comando, exatamente. Ela é guiada, né? O corpo é guiado. Vamos fechar rapidinho, voltem aí. Obrigado, Rê, lá pelo... Agora que eu vi os tiquezinhos nas cartas. Já foram 7 cartas, né? Essa aqui é a 8ª. Glória a Deus. Vocês são muito pacientes comigo. Porque aguentar eu 1 ano e tralalá já, só Jesus mesmo. É nada. Isso é uma bênção. Eu estava lendo Hebreus 1:3, que está aqui como referência. Depois, Pode ler para nós. Pode ler? Pode. Não é melhor
Entrar todo mundo? Deixa aí, então deixa a galera chegar, Celi, peraí, segura aí. Minha fala diferente, né? A sua é igual a dela, né? É. Melhor pra ler? Não, mas lê pela sua, porque é diferente. Faltam 2. Quem tá faltando aqui? Que tava na A aula? Maria e o Miguel tá aí, a Sônia. Ah, é, Soninha. Soninha, deu tchutchu aí, pastor. Cadê Soninha? Soninha subiu. Soninha, oi, você não apareceu aí. Já vai. A Renata quer ler, gente, Hebreus 1:3, que deu referência para ela lá na Bíblia dela. Vamos aproveitar. O livro de Hebreus não está na nossa lista das cartas de Paulo, mas talvez seja um livro para, por último, né? Lá no final a gente pegar ele para fazer um estudo só dentro de Hebreus, porque pensa numa carta poderosíssima, né? Na verdade é um dos grandes livros, né? Dentro das cartas aqui do Novo Testamento e que tanta gente tenta esmiuçar, e quanto mais a gente cava, mais preciosidade sai. É poderoso demais. Lê aí, Rê. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. É isso aí. É um negócio assim, sem palavras, né? Jesus, ele é esse ser de Deus, né? É a expressão total do ser de Deus na sua totalidade. É o caráter de Deus encarnado, né? Então, todas as atitudes de Jesus, elas são a real demonstração para nós do que é ser filho de Deus. Qual é a plenitude, né, de ser um filho de Deus? Qual é o caráter de um filho de Deus? Quais são as atitudes de um filho de Deus? Então, Jesus é esse Deus encarnado e que nos mostra exatamente como é ser filho, né? Então, quando ele está falando aqui sobre essa questão da cabeça e a igreja ser o corpo, eu fico justamente pensando sobre essa questão de por que ele escolhe, né, ser a cabeça, por que ele exemplifica, porque isso aqui na verdade são tipologias, né? Por que ele exemplifica essa questão dele ser a cabeça e a igreja, né, judeus e gentios hoje sendo esse corpo de Cristo, né, formando esse corpo total de Cristo, com todos os seus membros muito bem ajustados, né, que ele falou lá em Coríntios, nós já lemos. Então, quando ele fala sobre os membros do corpo, quando ele fala das funções dentro do corpo, quando ele fala da atitude do corpo de Cristo dentro da palavra, no Novo Testamento, a gente consegue compreender um pouco mais sobre essa questão de quem é Cristo. Então, como eu comecei falando para vocês que se ele é a imagem do Deus invisível e nós fomos, né, feitos à imagem e semelhança de Deus, e então hoje, Jesus sendo a cabeça e eu sendo o corpo, mais uma evidência de que eu sou a própria imagem do Deus invisível. Porque Cristo é a cabeça e eu sou o corpo, então todo o corpo de Cristo, a igreja, ela é Jesus. Olha, gente, pensa aqui comigo. Pensa comigo, Jesus é a cabeça, certo? Mas nós somos o corpo. E o corpo está se movimentando de acordo com a cabeça. O corpo está abraçando aquilo que a cabeça manda abraçar. O corpo está andando por onde a cabeça pede para andar. Percebe? Nós somos o corpo de Cristo. Ok? Cristo andando na terra através da sua igreja. E se a igreja somos todos nós, então cada um de nós somos esse corpo de Cristo. Eu sou Cristo na terra.
Então, todas as vezes que a palavra vai falando essas coisas, nós precisamos entender isso, analisar, meditar. Pega um texto desse, gente, e começa a ruminar o dia inteiro e diz assim: Senhor, como que é isso? O Senhor é a cabeça, aí você pensa na sua cabeça. E nós somos o corpo. Então, a igreja caminhando na terra, ela é o próprio Jesus. Porque Jesus não tem um corpo físico. A palavra de Deus diz que ele é só a cabeça, o corpo sou eu. E um ser humano, para ser completo, ele precisa de tudo, ok? De cabeça, tronco, membros, precisa de todo o corpo para caminhar, para ser saudável. Isso é poderoso demais, gente. Daria pra gente ficar aqui tentando esmiuçar essa palavra horas, né? Ele diz assim, versículo 18 de novo. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. É o princípio, ok? E o primogênito, o primeiro do quê? Dentre os mortos. Então, Cristo morreu e ressuscitou. Por quê? Porque eu também morri, mas eu vou ressuscitar. Então, agora sim, ele é o primeiro, ele é o primogênito de muitos filhos de Deus. Porque a mesma morte de Cristo, eu morro quando eu aceito como Senhor e Salvador, e a mesma ressurreição que ele teve, eu também vou ter. Nossos corpos vão ser também ressurretos, transformados, e nós vamos ter exatamente a imagem que Cristo tem. Ok? Nós vamos ter os nossos corpos também transformados. Então agora sim, ele é o primogênito dentre os mortos. Então ele é o primeiro, ele morreu primeiro, para agora, depois da sua morte, todos nós também morrermos para o pecado e vivermos para Deus. E depois ressuscitarmos juntamente com ele na sua volta. Então todo o processo que Deus quis desde o princípio, Cristo agora sim coloca isso em prática, morrendo a nossa morte e nos dando a oportunidade de morrer para o pecado também, ok? De matar essa carne que está totalmente contaminada pelo pecado e nascer de novo da água e do Espírito, nascer de Deus, nascer do Espírito e vivermos uma vida, viver uma vida segundo Deus, segundo Cristo, sendo a imagem e semelhança de Deus de verdade, né, nas nossas atitudes, no nosso dia a dia, para que quando então Jesus voltar, nós possamos ressuscitar juntamente com ele e estarmos eternamente. Então volta-se ao estado original, né? A criação, o primogênito, agora sim é o primogênito mesmo de muitos irmãos, ok? Deus agora vai tendo realmente a família que ele sempre quis desde o princípio, mas que o pecado interrompeu, ok? 19. Pois foi ao agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Então Jesus foi pleno, né? Eu tenho falado muito isso nas aulas de quinta-feira, porque o ser humano foi feito pleno, né? Corpo, alma, espírito, espírito, alma e corpo, né? Essas três partes completas. Adão e Eva eram perfeitos diante de Deus, eram a imagem e semelhança de Deus. Mas o pecado que nos deforma, né? O pecado que nos tira dessa forma original. Mas em Jesus, esse Cristo encarnado, né? Esse Deus encarnado, foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Então Jesus foi pleno, mesmo estando nessa terra corrompida, ele foi pleno, ele tinha espírito, alma e corpo. E como ser humano, que ele era 100% homem e 100% Deus, como 100% homem, ele se relacionava com o Pai através do seu espírito, ok? Exatamente como eu e você nos relacionamos com Deus através do nosso espírito. Jesus também se relacionava com o Pai através do seu espírito, com o Espírito de Deus dentro dele. Então, a mesma plenitude que Jesus tinha, nós temos hoje através do novo nascimento. Nós também temos espírito, alma e corpo e nos relacionamos com Deus através do nosso espírito com o Espírito Santo, ok? Versículo 20. E por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas,
tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Então, a única maneira, né, ele vai terminar o texto aqui falando, inclusive, a única maneira que Deus tinha de trazer de novo essa reconciliação, de trazer de novo a humanidade para esse relacionamento, era pagando a nossa dívida, pagando o nosso pecado, né, fazendo aquilo que nós não podíamos fazer, que era morrer, né, em santidade, para trazer salvação. Mas Jesus pôde, ele foi esse filho que decidiu então colocar o plano do Pai em ação. Versículo 21. Antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo. Gente, grifa isso, corpo físico de Cristo. Então a reconciliação só acontece por causa da morte de Jesus no corpo físico. Ele precisou morrer de verdade. Não é uma brincadeirinha, né? Para muitos cristãos ou para o pessoal aí que não tem esse entendimento, às vezes passa a ser até uma história contada que talvez nem aconteceu. Tem gente que nem acredita na vida de Jesus, no que ele sofreu na cruz, né? Os ateus aí desacreditam, acham que isso é história para boi dormir, ok? Mas nós sabemos que não. Então é através da morte física de Jesus é que ele pôde realmente derramar o seu sangue para nos redimir, para nos resgatar, fazer com que nós fôssemos salvos, resgatados do império das trevas. Tinha uma dívida para ser paga fisicamente, ok? Assim como o homem foi caído, tentado fisicamente. Então Jesus também precisava morrer a nossa morte física, não somente algo espiritual. Então por isso que a gente tem a redenção. 22. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Então ele fala que através do sangue nós então somos apresentados diante de Deus sem culpa, livres, né, santos de qualquer acusação. Então volta lá para o versículo 13, é isso, ó. No momento em que nós somos salvos, que nós nos arrependemos dos nossos pecados, que nós nascemos da água e do Espírito, ok? Nós somos transportados para o reino do Filho do seu amor, para o reino do seu Filho amado, saímos do império das trevas. Então o sangue de Jesus, ele nos cobre. Deus, quando olha para mim e para você, vê Cristo. Lembra do corpo de Cristo? Então ele vê Cristo em nós, esse sacrifício perfeito, o cordeiro perfeito. Só que existe um porém, né? Olha que legal. Paulo diz que nós somos livres e inculpáveis e santos, porque agora nós somos separados, amém? Do pecado. Mas ele diz, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram. Então percebem que a primeira salvação, que é aquela salvação inicial, que eu falei que está no versículo 13, que Paulo ensina para nós, ela está condicionada a uma salvação eterna mediante a um processo de santificação, que ele fala aqui, desde 23, né? Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastar do que, gente? Da esperança do evangelho. Qual que é a esperança, gente, que Paulo citou aqui no capítulo 1, que ele fala que ele está muito feliz com os irmãos de Colossos, com os colossenses. Eles entenderam o que é o evangelho, eles falam sobre a esperança do evangelho, que é o que, gente? O início com a salvação, o processo de santificação, mas a volta de Jesus e a vida eterna. O evangelho não pode ser algo pregado só como uma salvação inicial.
A gente não pode ser crentes que pregam somente a salvação através da cruz, porque isso é uma verdade, mas não é uma verdade absoluta. Por quê? Porque o evangelho não é só a cruz. O evangelho é a cruz inicialmente, aonde eu sou confrontado no meu pecado, aonde eu sou convencido do meu pecado, mas a partir desse momento do meu resgate do reino das trevas, e agora eu tenho um novo reino, eu preciso ser governado por esse novo reino. Eu preciso ser governado por esse novo rei. Existem regras nesse novo reino. Existe uma legislação nesse novo reino. Existem mandamentos nesse novo reino. Existe uma maneira de viver nesse novo reino, no reino de Deus. E é isso que eu preciso agora começar a viver no meu dia a dia, na minha caminhada, para que, se eu permanecer alicerçado nessa fé, nessa palavra, nesses ensinos, nesse relacionamento com meu pai agora, certo? A partir disso, e não me afastar dessa esperança, que é o quê? A glória, gente, a salvação eterna. Eu preciso estar olhando firmemente para Jesus voltando. Essa precisa ser realmente a minha esperança, na volta de Jesus. Então a minha vida aqui já não vale muito. Por quê? Porque eu estou de olho na esperança da volta de Jesus. Então morrer, como Paulo diz, é lucro, ok? Eu não vou me dobrar para o anticristo. Eu não vou sair dessa lei, desses mandamentos que o reino de Deus ele me pede para cumprir. Por quê? Porque eu tenho um alvo, e o meu alvo é a vida eterna. Mas eu tenho uma incumbência aqui, como salvo. Lembra que eu falei? Eu sempre gosto de voltar nisso, porque ele vai falar disso aqui. Nós temos uma incumbência como salvos, salvar outros. Deus tem essa tarefa para nós. Nós não precisamos, nós não podemos estar simplesmente focados em nós, simplesmente em nós. Não, o foco da nossa salvação tem a ver com o próximo. A nossa salvação tem a ver com a salvação também do próximo. Por isso que eu não vivo mais para mim. Por isso que eu mortifico a minha carne todos os dias. Por isso que eu não vou viver um evangelho pautado em mim. Por isso que eu vou viver a vida de comunidade. Eu vou viver a vida da igreja. Eu vou viver como corpo de Cristo. Gente, como corpo de... Cristo é a cabeça. Pensa aqui comigo. Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo, certo? Por que Paulo vai falar lá aos Coríntios e depois em outros textos que ninguém vai entregar o corpo de Cristo, o corpo, eu sou o corpo de Cristo. Você não vai colocar o corpo de Cristo à prostituição. Você não vai colocar o corpo de Cristo para pegar naquilo que é ilícito. Você não vai pôr o corpo de Cristo para andar por caminhos que Jesus não andaria. São esses pensamentos que precisam estar o tempo inteiro passando pela nossa mente. Por que eu não peco, gente? Por que eu não quero pecar? Porque eu sou o corpo de Cristo. Eu sou santo. O corpo de Cristo é santo. Então eu faço parte. Se eu estou me sujando com o pecado, eu estou sujando o corpo de Cristo. Eu não estou me sujando. Eu estou sujando o corpo de Cristo. Então o entendimento de que Cristo é a cabeça e nós somos o seu corpo, a igreja é o seu corpo, quando eu não desejo pecar, quando eu não quero pecar, não é porque eu não quero me sujar simplesmente, mas eu estou sujando todo o corpo, ok? Uma pessoa quando comete um pecado, ela não está cometendo o pecado simplesmente com o seu corpo, mas ela é corpo de Cristo, então ela está pecando com o corpo de Cristo. Ela está levando o próprio corpo de Cristo a pecar. Isso é muito sério. Isso é muito poderoso. Assim como o corpo de Cristo vai ser salvo em conjunto, ainda que individualmente, também a gente sabe disso, mas a igreja é um corpo inteiro. E é esse corpo que Cristo vem para buscar para estar com Ele, para viver eternamente com Ele. Ok? Individuais, porém coletivo. Isso é poderoso demais, gente. Continuar lendo aqui o versículo 23. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho
que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, é isso que Paulo vinha falando. Toda a pregação de Paulo era o evangelho que era pregado. Qual o evangelho? Morte, ressurreição e volta de Jesus. Eu não posso pregar só a morte. Por quê? Porque a morte ela não me salva sozinha, ok? A morte ela inicia a salvação na minha vida. A cruz inicia o processo de salvação na minha vida. Mas agora eu preciso proclamar a santificação também. E eu preciso proclamar a volta de Jesus, que é a vida eterna. Para que eu preciso me santificar? Por que eu preciso ser santo? Por que eu preciso ir sendo transformado à imagem e semelhança de Deus? Porque tem a vida eterna, tem a salvação eterna. E é essa que é o nosso alvo, essa é a nossa esperança. É por isso que eu estou nessa busca pela santificação, pelo conhecimento de Deus, pelo relacionamento com o meu Pai. Porque Deus não quer filhos, ou Deus não quer pessoas que não têm interesse nele, naquilo que ele é, naquilo que ele tem para nós. Ok? Essa nossa vida aqui ela é extremamente passageira. Nós precisamos pensar sobre isso. Nós precisamos meditar nisso. A nossa vida não é isso aqui, gente. A nossa vida é a vida com Deus. É a vida eterna. É muito maior do que isso aqui, simplesmente. Aí ele diz no versículo 24. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Paulo vai dizer que tudo que ele sofre, tudo que ele passa, tudo que ele deixa de usufruir, tudo aquilo que ele abriu mão na vida dele tem a ver com esse corpo. Tem a ver com sofrer as mesmas aflições que Cristo, no sentido de que se Cristo, sendo o próprio Filho de Deus, o Deus encarnado, decidiu sofrer pelos inimigos dele, porque Deus nos amou, gente, quando nós ainda éramos inimigos, quando nós ainda éramos pecadores. Você não foi salvo depois que você ficou santinho. Eu não fui salvo depois que eu virei santinho. Não, não. Jesus morreu na cruz por toda a humanidade antes de nós entendermos o que era essa tão grande salvação. Então, assim, Paulo está dizendo, eu abro mão das minhas vontades também, porque o que eu quero é salvar o máximo possível de pessoas também para o reino de Deus. Então, eu não vou fazer a minha vontade para simplesmente me salvar, mas eu vou sofrer as mesmas aflições de Cristo, né? Perseguição, martírio, morte na cruz, o que precisar acontecer na minha vida, eu vou sofrer por amor da igreja, por amor do corpo de Cristo, para que todos sejam salvos. Quem aqui está disposto realmente a sofrer em favor do seu irmão, do seu próximo? Essa é a palavra. Isso é o que o evangelho prega, né? Você está disposto realmente a abrir mão do seu ego, das suas próprias vontades, dos seus próprios deleites em favor do próximo. Isso é amar o seu próximo como a você mesmo, ok? Quando eu penso só em mim mesma, eu não estou pensando no meu próximo. Eu não estou vivendo o evangelho na sua plenitude ou em boa parte dele, né? Que tem a ver com o outro e não somente comigo. Vamos continuar. Versículo 25. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar a vocês plenamente a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. Paulo está dizendo algo que muita gente ainda acha que acontece. A palavra de Deus ainda é oculta. A palavra de Deus ainda são mistérios. E não é, gente. A gente sabe disso. O evangelho, a morte e ressurreição de Jesus, o Espírito Santo habitando dentro de nós, traz clareza, traz iluminação na palavra, traz ensino para nós de todos os mistérios que Deus deixou dentro da palavra. Então só é mistério ainda para aquele que não nasceu de novo. Só é oculto para aquele que não busca o conhecimento na palavra. Só é um mistério para aquele que realmente não decidiu olhar para a palavra e deixar o Espírito Santo te ensinar ela. Então só é um mistério para quem deixa a Bíblia fechado. Mas para quem lê a palavra, de Gênesis a Apocalipse, os mistérios já estão revelados.
Porque o Espírito Santo é hoje esse que está aqui dentro de nós, sendo o nosso ensinador todo o tempo, para nos instruir dentro da palavra. O próprio Cristo diz isso. Ele, o Espírito Santo, vos ensinará todas as coisas. Não é algumas coisas, são todas. Então, você quer aprender de Deus? Você quer entender os mistérios que estavam ocultos na palavra? Peça ao Espírito Santo, lendo a palavra, que ele te ensine. E ele vai te ensinar. Só que se eu não ler, se eu não meditar, se eu não passar tempo com a palavra, se eu não orar a Deus a palavra, consequentemente, Deus não pode me ensinar algo que eu não estou estudando. Ok? O ensino requer as duas partes, professor e aluno. Se só tem o professor disponível e não tem o aluno, não tem ensino. E se tem aluno e não tem professor, também não tem ensino. Mas o professor, o Espírito Santo, ele está todo o tempo à nossa disposição. Somos nós que não temos sido os alunos que ele deseja, que sentem, né, aos pés de Jesus, né, aos pés do Espírito Santo, junto dele, e diga: Espírito Santo, eu estou aqui e eu quero aprender. Eu quero conhecer os mistérios que estavam ocultos, mas que agora já estão revelados para mim através do próprio Espírito nos ensinando, ok? Então, isso é balela. Não vai ter essa desculpa para Deus naquele dia do juízo final, não. Senhor, mas eu não entendi a palavra. A palavra era um mistério para mim. E Deus vai falar: não era, não. A palavra era o mistério para quem quis que ela fosse o mistério. Porque a partir de Cristo ela está aqui, ó. Paulo está dizendo para nós que ela era oculta, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. Isso Paulo escreveu há quase 2000 anos atrás. Então tem 2000 anos que a palavra já está sendo revelada a todos aqueles que desejam aprender dela. 27. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Então Deus não quis revelar simplesmente a judeus, mas Deus quis revelar a todos, ok? Judeus e gentios, a igreja, né? A esse corpo de Cristo. É para esses que Deus desejou revelar esse mistério que estava, essa riqueza, né? Que estava oculta. Nós o proclamamos advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Para isso, eu me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Para isso, 29, eu me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Aqui tem um contraponto nesse versículo, que é poderoso. Paulo está dizendo que ele se esforça, lutando, mas o esforço dele e a luta dele não tem a ver com a força do braço dele. Ele continua, né? Conforme a sua força. Então, a força que opera em nós para pregar o evangelho, para ser luz para esse mundo, para salvar as vidas, gente, a força não vai vir de nós. Nós nos esforçamos sim, porque não é fácil, né, mortificar a carne, realmente fazer a vontade de Deus, porque nós estamos ainda no mundo caído, mas a palavra de Deus diz, Paulo está dizendo para nós, eu me esforço lutando conforme a sua força. Então Deus tem uma força poderosa em nós, que é o Espírito Santo, que é essa graça, né, a gente usa esse termo tão bonito, a graça de Deus. Então Paulo está dizendo que essa graça, que é o poder do Espírito de Deus habitando dentro de nós, é essa força que nos habilita a vencermos, a sermos então esses que conquistam, que avançam com o reino de Deus, que pregam o evangelho de vida para as pessoas e elas são alcançadas. É debaixo dessa força. Não tem força em nós, tem força do Espírito Santo em nós, ok? Então é na força dele. A alegria do Senhor é a nossa força, né? Tantos outros versículos que vão usar essa questão da força de Deus, né? O poder de Deus que opera em nós. Então, é o Espírito Santo que nos habilita, que nos capacita através da graça para nós então sermos esses canais, sermos o corpo de Cristo, ó. De quem vem a força para o corpo de Cristo, gente?
do Espírito de Deus que habita dentro do corpo de Cristo. O que habita dentro do corpo de Cristo, gente? O Espírito de Deus. Lembra que Paulo diz assim, olha que legal, agora me veio aqui. Ele diz que, versículo 19, volta lá comigo para a gente entender isso. Olha que legal que me veio agora. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Em Cristo, né, no homem, Cristo, Jesus, habitava toda a plenitude de Deus. Através de quem, gente? Do Espírito de Deus que habitava em Jesus, certo? Se nós somos o corpo de Cristo, o que habita em nós com plenitude, gente? O próprio Espírito de Deus, o Espírito Santo. Então, quando nós dizemos que nós não temos força, a gente está dizendo que Cristo também era fraco. Ok? Quando nós dizemos que nós não temos condições, nós estamos dizendo que o corpo de Cristo é fraco, que Cristo era fraquinho, e nós sabemos que ele não era. Ok? Toda a plenitude de Deus, todo o poder de Deus, toda a manifestação de Deus estava em Jesus. Tudo que ele fazia, ele manifestava o caráter, o poder de Deus em tudo que ele fazia. Então, nós somos o corpo de Cristo. Então, em nós habita a plenitude de Deus também, através do Espírito Santo. Mas nós precisamos, então, lutar, nos esforçar, porque a nossa luta é contra a nossa carne, né? Que ainda tende a lutar com o Espírito, a palavra de Deus diz, né? A nossa carne, ela ainda tende a querer ser superior ao nosso espírito, mas quando nós mortificamos a nossa carne, através das práticas espirituais, através do nosso relacionamento com Cristo, através da palavra, então o nosso espírito vai sendo fortalecido e nós vamos sendo então parecidos cada dia mais com Jesus na sua plenitude. Amém, queridos? Terminamos aqui o capítulo 1, glória a Deus por essa aula. Eu pensei que eu ia conseguir avançar um pouquinho mais, mas